Olá, graça e paz. O Sistema AD da Comunicação, Rádio e TV lhe deseja boas-vindas ao nosso canal. Estaremos começando mais uma de nossas programações online. Culto Adna Infantil, conectados com Jesus. Compartilhe. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Olá, crianças! Chegou o nosso dia, conectados com Jesus. E você, como você está se sentindo hoje? Você está alegre ou você está triste? O nosso Deus quer que o seu coração esteja cheio de alegria. Não importa as dificuldades, os problemas que às vezes estão acontecendo na sua família, ou se tem alguém doente, saiba que Deus está com você em todos os momentos. A palavra de Deus nos diz que o Senhor responde às nossas orações. E as nossas orações podem ser respondidas desta forma: sim, não ou espere. Deus sempre responde às nossas orações. Vocês se lembram quem foi que orou conosco no último culto? Ah, isso mesmo, a Nina. Tia Esther, você pode trazer a Nina pra gente? Olha, a Nina, gente, ela vai nos ajudar a falar com Deus. Quando a gente fala com Deus, a primeira coisa que nós devemos fazer é fechar os olhos. Isso mesmo, para a gente pensar só no Senhor. A gente não se distrair com nada que esteja ao nosso redor. A outra coisa é juntar as nossas mãos e pensar apenas em Deus. Vamos orar com a tia Elisama e com a tia Esther? Senhor, obrigado por estar na tua presença. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, agora, prepare o seu coração. Levanta aí do seu sofá, isso mesmo. Levanta da sua cama, quem estiver deitado na cama, porque nós vamos louvar a Deus com a tia Esther muito contente, tá bom? A paz do Senhor, crianças. Eu estou muito feliz e de mais um sábado nós estarmos aqui no Conectados com Jesus. Vamos louvar ao Senhor? O nosso Deus é um Deus de um amor tão grande. Ele morreu lá numa cruz por mim e por você. Que grande amor que se entregou pra me salvar e me
Crianças, como é bom louvar ao Senhor, não é? Entoar cânticos, pedir ao Senhor para morar no nosso coração, agradecer por tudo quanto Ele tem feito. Sabe o que eu estou muito curiosa? É sobre a Ana e o Pedro. Vocês se lembram deles? Daquelas duas crianças, a aventura que eles estão tendo, procurando um tesouro que está perdido? Pois é, hoje nós vamos descobrir qual é o marinheiro pirata que vai atacar eles. Quem lembra qual foi o marujo que atacou eles na última aventura? Quem é que se lembra? Isso mesmo, o marujo não pode. Mas eu acho que agora pode vir outra coisa. Será o que é? Vamos assistir? De manhã, bem cedinho, as crianças se levantaram com muita vontade de achar finalmente o tesouro. Hoje eu acordei mais cedo. Eu vou separar um tempinho da minha manhã, antes de começar minhas atividades diárias, para consultar o mapa do tesouro. Eu vou ler com muita atenção todas as instruções que o Senhor da Luz deixou para mim. Eu vou também chamar a Ana. Ô, Ana! Bom dia, Pedro! Hoje nós vamos procurar o tesouro? Sim, é claro. Olha só aqui o mapa. Onde será que nós estamos mesmo? Talvez aqui. Olhem só esses pirralhos de novo. E ainda por cima acordando cedo. Crianças, todos os seus amiguinhos ainda estão dormindo. E vocês já estão de pé para procurar esse tesouro? Procurem fazer algo mais interessante. Deixe comigo, Senhor das Trevas. Eu sou o marujo, deixe para mais tarde. E sei muito bem como tirar essas crianças daqui. Crianças, vocês estão tão cansados, está tão cedo. Vocês precisam descansar. Deixem a busca do tesouro para mais tarde. Vocês estão em fase de crescimento, são estudantes, precisam descansar. Precisam de mais horas de sono. Por que acordar tão cedo para encontrar essas instruções destes mapas? Vamos lá! Vamos! Descansem um pouquinho. Deixem a busca do tesouro para mais tarde. Piratas terríveis, por muitos lugares andamos. Não temos temores de nada, tesouros nós procuramos. Ele deixou para mais tarde também não dará. Não pode achar o tesouro, pois vamos atrapalhar. Parabéns, meus emissários. Essas crianças estão em nosso poder. Logo, logo o mapa será nosso. E agora? Pedro e Ana irão desistir de procurar o tesouro? No final dessa aula, vamos descobrir. Nossa, Ana, eu acho que eu acabei dormindo. Ah, não, Pedro. Nós temos que seguir e procurar esse tesouro. A gente não pode ficar aqui parado, né? É isso mesmo, Ana. Olha só aqui o mapa. Eu acho que nós temos que ir naquela direção, ó. Não. Deixem para mais tarde. Agora é o horário do programa favorito de televisão de vocês. E vocês também têm tarefas para fazer. Tem muita coisa para fazer. Deixem essa procura do tesouro para mais tarde. Quem sabe mais tarde vocês tenham mais tempo. Deixem para o fim do dia. Deixem para mais tarde. Senhor da Luz, nós estamos sendo atacados por piratas e o marujo deixe para mais tarde está nos convencendo a desistir de procurar o tesouro agora. Os piratas estão querendo roubar o nosso mapa. Ajude-nos, Senhor da Luz, ajude-nos. Pedro, eu tive uma ideia muito legal. A gente podia
podia cantar aquela nossa música especial. Isso mesmo, Ana. Eu dependo de Deus, Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Se Satanás vier pra me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Não direi para o tentador, sim, sim, direi ao Senhor. Cristo que vive em mim, forças me dá pra dizer não ao tentador e sim ao Senhor. Pedro, nada de deixar para mais tarde, hein? É isso mesmo, Ana. Vamos agora mesmo procurar o tesouro. Crianças, que aventura o Pedro e a Ana passaram hoje, não é? Gente, eu fiquei com medo daquele marujo lá, o deixe pra mais tarde. E você, tá deixando alguma coisa para mais tarde? Olha, a palavra de Deus diz que nós temos que aproveitar o dia de hoje para buscar o Senhor. Então não deixe nada para mais tarde, tá bom? E agora tem um tesouro que é chamado tesouro eterno. É um tesouro que não pode ser destruído. E quem vai nos ensinar sobre esse tesouro é a tia Aline. Tia Aline, conta pra gente sobre este tesouro eterno. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como é bom estar aqui mais um dia para Conectados com Jesus. E para a gente começar, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos juntar as nossas mãos para falar com Deus, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por mais um culto. Me ajude a entender e aprender a sua palavra. Eu quero guardar os seus ensinamentos no meu coração. Amém! Pessoal, eu quero saber, quem tem Bíblia em casa, levanta a mão lá no alto. Vamos lá, uma Bíblia igual a essa. Aqui a gente pode caminhar em passos firmes, porque Jesus nos ensina tudo certinho aqui. Como que nós somos uma criança que amamos a Deus. E a palavra de Deus nos diz um versículo muito bonito, que se fala assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Agora, para a gente aprender a falar esse versículo, nós vamos usar as nossas mãos e vamos falar juntos, tá bom? Então vamos lá. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Vamos falar de novo? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Esse versículo está na nossa Bíblia, na palavra de Deus, em Salmos 119 e 89. E a palavra de Deus não muda, ela dura para sempre, ela é a mesma sempre. Ontem, hoje, amanhã, ela nunca vai mudar. Ela é igual no céu e aqui na terra. E vocês sabem qual era o nome do homem e da mulher que Deus criou lá no Jardim do Éden? Muito bem, se chamava Adão e Eva. E naquela época eles não tinham Bíblia, porque não existia nada escrito. Deus descia lá do seu trono no céu e vinha aqui no Jardim do Éden falar com eles. E Deus fez isso com muitas outras pessoas, Moisés, Noé, Jacó, Abraão. Ele falava com elas e não tinha nada escrito. E foi assim por muitos anos. Mas vocês sabem de uma coisa? Nem todo mundo gostava do que tinha aqui. E eles sempre tentavam destruir. Só que a palavra de Deus pode ser destruída? Não! Ninguém, nada, não pode destruir a palavra de Deus, a nossa Bíblia. E vocês se lembram que a tia Polônia contou uma história do jovem rei Josias na aula passada? Eu vou contar para vocês de quando o inimigo tentou destruir essa palavra de Deus lá naquele tempo. Jeremias foi chamado por Deus para ser profeta. Vocês sabem o que é profeta, crianças? Profeta é aquela pessoa que Deus chama para falar tudo que ele fala para ela e ela fala para as pessoas. Então Deus chamou Jeremias para ser profeta dele. E nesse tempo, o rei Josias amava a palavra de Deus e com certeza ele iria ouvir tudo que Jeremias tinha para falar. Mas aconteceu uma coisa, crianças. O rei Josias morreu
E quem assumiu o seu lugar no trono foi o seu filho, chamado Jeoaquim. O problema é que o rei Jeoaquim se colocou contra Deus. Ele não gostava da palavra de Deus. Ele não queria ouvir nada sobre isso. E ele começou a adorar ídolos e imagens. E um dia, Deus falou, vai lá falar para eles. Quando Jeremias foi falar lá na igreja, ninguém gostou, o rei também não gostou e colocaram, ele para correr. Jeremias teve que fugir porque as pessoas ficaram tão bravas com ele de estar falando isso. E crianças, Deus ama tantas pessoas que Ele quer a gente pertinho dEle. E quando a gente faz um pecado, o pecado nos afasta de Deus. Na nossa Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. E a morte é se afastar de Deus. E pecado, crianças, é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente ouve, que a gente vê, que a gente fala e que a gente faz que não agrada a Deus. E essas coisas nos separam de Deus. E Deus quer o nosso coração limpinho, branquinho, para que a gente possa morar com Ele lá no céu. Então Deus falou assim, Jeremias, vai lá, escreve em um rolo tudo que eu falar para você e você vai lá falar para as pessoas. Jeremias amava Deus, acreditava em Deus, então ele obedeceu. Aí ele chamou seu amigo Baruque. Ele era um escriba. Escriba é aquela pessoa que escreve tudo que o outro está falando. Então Deus falava com Jeremias e Jeremias falava para Baruque, porque aí Baruque escrevia no rolo. Sabe por que rolo? Antes não tinha uma Bíblia bonita igual essa aqui que a gente passava folha. Antes era um rolo que a gente abria bem grandão e ia lendo, sabiam, crianças? Depois de muito tempo escrevendo, ficou pronto o rolo. Então, Jeremias falou assim, Baruque, vai lá no templo ler essas palavras de Deus para as pessoas, porque eu não posso ir. As pessoas estão zangadas comigo. Vocês se lembram, crianças, que ele teve que correr? Então, Baruque obedeceu. Baruque sabia que Deus era muito grande, sabia do poder de Deus e ele amava Deus. Então ele obedeceu o que Jeremias falou, porque ele sabia que tudo que estava ali era verdade. Quando Baruque foi lá na igreja ler para as pessoas ficaram ouvindo e acharam incríveis o que Baruque estava falando. E um outro escriba que estava lá dentro da igreja, quando ouviu, ficou impressionado. E ele foi correndo para os seus chefes, lá numa outra casa, e foi contar tudo o que ele tinha ouvido. Quando ele começou a contar para os chefes também acharam o quê? Muito bom aquilo que ele estava falando. Falaram assim, chama lá esse Baruque para a gente saber o que tem nesse rolo direitinho. Quando o mensageiro chamou Baruque foi lá nos chefes e começou a ler para eles tudo aquilo. Eles ficaram se entreolhando assim, com um pouco de medo. Eu acho que eles estavam lembrando, do pecado de cada um, das palavras feias, das mentiras, dos pecados, pecadinhos, pecadões, que a gente sabe que não existe, E eles ficaram assim, com medo, mas eles acharam tão bonita aquela palavra, tão incrível, porque era a palavra de quem? Era a palavra de Deus, crianças. Então eles falaram assim, Baruque, vai se esconder com Jeremias. E eles, crianças, ficaram assim, se entreolhando com medo. Eu acho que eles deviam estar lembrando do pecado deles, Da palavra feia, da mentira. E eles acharam tão bonito o que Baruque estava falando, porque era a palavra de Deus. E eles perguntaram, Baruque, como que você escreveu isso? Então Baruque explicou que Jeremias era um profeta de Deus. E Deus falou que Jeremias escreveu esse rolo com essas lindas palavras. E um dos chefes falou assim, vai se esconder com Jeremias, Baruque, porque nós vamos levar essa palavra de Deus lá para o rei Jeoaquim. Mas vocês se lembram que o rei Jeoaquim não gostava da palavra de Deus? Por isso que os chefes, já pensaram e já mandaram ele se esconder. Então eles foram correndo lá no palácio do rei. E o rei estava no seu palácio de inverno, porque estava bem frio, e ele estava perto de uma fogueira. E lá eles contaram para o rei as palavras lindas que eles ouviram.
E o rei, que não gostava do papai do céu, devia estar pensando, né? Quem te disse tudo isso? Então ele falou assim: traz aqui esse rolo que eu quero que alguém leia para mim. E o mensageiro começou a ler. Mas, crianças, o rei ficou muito bravo, e ele fez uma coisa muito ruim. Ele cometeu um pecado, crianças, muito feio. Ele pegou aquela palavra de Deus que ele estava lendo no rolo e começou a rasgar e jogar lá no fogo, perto da lareira onde ele estava, lá naquele fogo, e jogou, e a palavra de Deus queimou ali. Mas, crianças, vocês se lembram que a gente leu no nosso versículo que a palavra de Deus, ela está firmada no céu e ela dura para sempre. Então, crianças, nada, não existe rei, não existe fogo, não existe nada que possa destruir a nossa Bíblia, a nossa palavra de Deus. Ela é eterna, ela dura para sempre. E o rei Joaquim ficou muito bravo, crianças, e falou para procurar Jeremias e Baruque, porque ele queria, quem sabe, até matá-los, não é mesmo? Mas Deus guardou a vida de Jeremias e Baruque por ter sido fiel a Deus. O rei Joaquim foi capturado pelos inimigos e foi morto. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, a separação de Deus. E depois de um tempo, Deus mandou Jeremias escrever de novo em um outro rolo as palavras dele. Então Deus falou no coração de Jeremias, Jeremias chamou Baruque e eles começaram a trabalhar de novo para escrever um novo rolo juntos. E depois de quase um ano, crianças, escrevendo, ficou pronto o rolo. E eles começaram a falar para as pessoas aquela palavra de Deus. Antes, crianças, não existia impressora, não existia celular, não existia nada disso, computador. Era tudo feito na mão, crianças. Então, ó, essa Bíblia aqui, que tá assim bonitinha, antes era um rolo bem difícil de fazer, crianças. E era feito tudo na mão, demorava muito tempo. E assim que foi escrita a nossa Bíblia, crianças. Deus falava com as pessoas e dava as palavras no coração delas. E eles iam lá e iam escrevendo. E assim se escreveu o Velho Testamento da nossa Bíblia. Ele tem 39 livros e foi escrito numa língua chamada hebraico. E o Novo Testamento, crianças, foi escrito numa língua chamada grego. Quando a gente olha essas coisas, essas palavras diferentes, a gente não entende nada, crianças. Foi por isso que Deus tocou no coração de muitas pessoas pelo mundo para que elas fizessem a tradução da Bíblia. E olha, crianças, antes não tinha impressora, não tinha celular, não tinha computador, nada disso para ajudar. E Deus chamava essas pessoas para traduzir com muito amor no coração. E foi assim que a Bíblia chegou para a gente no português, que chegou para as pessoas no inglês, no francês e todas as outras línguas. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa Bíblia, crianças. Então aproveita que você está aí na sua casa, pega a sua Bíblia agora e vamos ler juntos, crianças, Salmos 119, 89. Vamos lá. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Muito bem, crianças. Nada, nada, nada nesse mundo pode acabar com ela. Ela é eterna e dura para sempre. É a mesma no céu e aqui na terra. Tá certo, crianças? E olha, eu te espero no sábado que vem para mais uma história muito legal, ok? Crianças, vocês viram que a palavra de Deus, ela é eterna. Esse é o tesouro eterno que não pode ser destruído. O Senhor nos diz que a palavra dele dura para sempre. Então, tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Isso não é maravilhoso? Por isso que agora, nós, eu e você, juntos com a tia Esther, vamos pedir ao Senhor para que ele tire tudo aquilo que não agrada do nosso coração. Tudo. Para que no nosso coração habite apenas o Espírito Santo. Amém? Me lanço a ti, Pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor
posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. O mundo ataca minha mente pra que eu não resgate a minha esperança. O inimigo quer tirar de mim a minha essência, o meu jardim. Ele não quer que eu me arrependa, pra que eu não volte à inocência. Voltei para os teus braços, voltei. Me humilhei e o seu amor sarou minha terra, me restaurou. Voltei para os teus braços, voltei. Me lanço a ti, Pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor é da esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. O mundo ataca minha mente pra que eu não resgate a minha esperança. O inimigo quer tirar de mim a minha essência, o meu jardim. Ele não quer que eu me arrependa, pra que eu não volte à inocência. Voltei para os teus braços, voltei. Me humilhei e o seu amor sarou minha terra, me restaurou. Voltei para os teus braços, voltei. Me lanço a ti, Pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor é da esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Me lanço a ti, Pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. Me lanço a ti, Pai, sou tua criança. O mundo não pode roubar minha infância. O meu louvor exala esperança. Não posso parar de te adorar. Eu não sei parar de te adorar. Gente,
chegou um dos momentos que eu mais amo no nosso culto. Sabe qual é? A hora da lição missionária. E vocês também gostam? Nós estamos aprendendo sobre a Maria Slessor. Vocês lembram qual foi o país que ela tinha o chamado de Deus para ir? É um nome bem diferente. Isso mesmo, Calazar. Este país fica lá na África, né? Então hoje nós vamos saber o que aconteceu com a Maria lá em Calazar, na África. A tia Jane que irá nos contar. Hein, tia Jane, o que aconteceu com a Maria? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Jane e nós vamos hoje dar continuidade à lição missionária. Nós estaremos vendo hoje o capítulo 2, o chamado da selva. Estamos falando sobre uma missionária que se chamava Maria Slessor. Na aula anterior, a tia Damares falou um pouquinho como foi a infância da Maria, como foi o processo de conversão, quando ela recebeu o Senhor Jesus no seu coração e do chamado, do desejo que ela tinha em ser uma missionária. Mas esse desejo só se realizou quando ela tinha 28 anos. Isso mesmo, quando ela tinha 28 anos. Mas a Maria, ela nunca desistiu desse desejo que ardia no seu coração, de sair pregando o evangelho da palavra de Deus. E aos 28 anos chegou a grande oportunidade e ela foi. No momento da sua partida, aquele barco enorme, e ela olhou para aquele barco naquela emoção, sabe, crianças? Ela estava muito emocionada e muito feliz. E ao adentrar naquele barco, teve algo que deixou o coração dela apertado. Porque quando ela chegou, ela viu que tinha muita bebida alcoólica. Isso mesmo. Será como que foi a viagem da Maria? Nós iremos saber na aula de hoje. Ao adentrar naquele barco, mesmo com todo aquele cenário de bebida alcoólica que fazia com que ela lembrasse da infância dela, ela se alegrou porque ela sabia que ela estava realizando um desejo de muitos anos. E aí ela foi falar com o capitão. Quando ela chegou lá, ela se apresentou e perguntou para ele: você conhece Calabar? Ele falou: sim, eu conheço Calabar. E daí ela disse: eu estou indo para lá. O capitão, ele fez uma cara de: como assim você está indo para Calabar? Você conhece Calabar? Perguntou para ela. E ela falou: não, mas eu estou indo lá, porque eu estou indo evangelizar as pessoas daquele país. E aí ele começou a falar um monte de coisas sobre Calabar, que era uma cidade muito perigosa, um lugar, né? Uma área muito perigosa, que tinha muitas pessoas más, que as leis lá não funcionavam, que lá eles faziam o que queriam, na hora que queriam. Não existia lei naquele local, e que era muito perigoso para ela. Mas, mesmo assim, ela estava com aquele semblante de felicidade. E ele continuou falando: Maria, lá existe uma fruta que eles dão para as pessoas e ela é venenosa. Quem come dessa fruta morre. E outra coisa, quando eles capturam as pessoas, eles jogam óleo quente nela. Crianças, vocês sabem qual a reação da Maria? Ela não sentiu medo, porque ela tinha certeza que Deus estava com ela. E a viagem seguiu. Foram 30 dias dentro daquele navio. Até chegar em Calabar, ela saiu da Escócia para uma cidade da África chamada Calabar. Escócia é um país frio e Calabar, a África, muito quente. E a viagem seguiu.
E quando ela estava quase chegando, veio aquela brisa, aquele calor. E ela começou a ver, crianças, os pássaros, os periquitos, uma variedade enorme de aves. E o coração dela se regozijava. E ao chegar ali naquela cidade, no domingo, eles fizeram uma surpresa, eles fizeram um culto. E Maria se alegrou tanto ao ouvir aquelas melodias. E um dos caciques, ele deu um testemunho nesse culto. E ele falou assim, que ele era canibal. Vocês sabem o que é canibal, crianças? Eram pessoas que se alimentavam de carne humana. E ele falou, eu era canibal, mas eu conheci o Deus verdadeiro. E hoje eu sou um cristão. Crianças, o coração da Maria, naquela hora, ele se alegrou. Porque ela tinha certeza de que ela tinha sido enviada para estar ali por Deus. Para falar deste amor de Deus para aquelas pessoas. Porque muitas pessoas que moravam ali ainda não conheciam o Senhor Jesus. Crianças, Maria acordou naquele dia empolgada. Ela acordava às 5:30 da manhã, se arrumava. Ela trocou as suas vestes, começou a vestir as roupas típicas daquele lugar. Ela aprendeu a comer comida mexicana, aprendeu o linguajar calabar, que se chama aife, cortou os seus cabelos. E ela estava com muita vontade de estar ali naquele local e para que as pessoas não achassem ela tão diferente. E ela acordava todos os dias muito cedo. E ela começou a dar aula para as crianças. Ela dava aula para 30 crianças. 30 crianças ali daquela região. E ela, todos os dias, era a mesma coisa. Acordava, dava aula, evangelizava as pessoas daquelas próximas. Mas ela queria mais. Ela queria entrar a mata dentro. E aí, certo dia, ela pegou um guia e foi para dentro da mata. Depois de 1h e pouco de caminhada, ela chegou até a uma aldeia, onde tinha várias pessoas, e eles ficaram assim, admirados olhando para ela, porque eles nunca tinham visto uma mulher branca. E aí o guia falou assim, Maria, eles querem saber o que você quer falar para eles. Maria pegou a sua Bíblia, abriu no Evangelho de João e começou a ler. E eles ficaram parados, olhando para Maria. E eles gostavam do que estavam ouvindo. Maria, naquele momento, plantou uma semente no coração daquelas pessoas. E ela voltou muito satisfeita e alegre. E ela foi até o local da missão e falou, eu quero mais. Eu quero ir além. E eles falavam assim, Maria, mas é muito perigoso. Você ir sozinha para dentro dessa mata. Existem muitos selvagens. Muitos lugares que ainda não foram explorados. Mas é aí que eu quero ir. Maria era muito corajosa. E aí ela recebeu a autorização do pessoal da missão para que ela pudesse ir. Eles mandaram ela para um lugar chamado Pueblo Vejo. E ela foi para uma outra aldeia, bem longe de onde ela estava. Mas era um lugar que não era muito, nunca tinha sido evangelizado. E Maria, quando ela foi dormir, ela ficou pensando. Essas pessoas, elas adoram alguém, mas elas estão adorando, não estão adorando ao Deus verdadeiro. E ela passou a noite inteira acordada, pensando em como ela iria fazer para
falar sobre o amor de Deus para aquelas pessoas e da necessidade que eles tinham de conhecer o verdadeiro Deus. No outro dia, ela acordou cedo e ela foi até uma choça. Choça era o nome que eles davam para as casas das regiões onde moravam as pessoas. E ao adentrar naquela choça, ela viu 3 senhorinhas e elas estavam com fome, com sede, suja e doentes. E uma das senhoras falou assim: eu tenho orado, mas ele não me escuta. Nós falamos do nosso sofrimento que a gente tem sentido, mas ele não nos ouve. Maria falou: a quem você tem orado? E a senhora falou: quem é ele? E ela disse para ela: estou aqui para falar do verdadeiro Deus. E assim Maria começou o trabalho de evangelização. Onde quer que ela ia, ela falava desse amor de Jesus. Eles tinham um costume que entristecia muito o coração da Maria. Toda criança gêmea, eles abandonavam uma das crianças, porque eles achavam que era maldição. E Maria falou: não, isso não pode acontecer. Sabe o que ela começou a fazer, crianças? Resgatava todos aqueles bebês que eram jogados e levavam para a choça dela, para a casa dela. E começou a cuidar daquelas crianças, evangelizar aquelas crianças. Só que as outras pessoas da aldeia não achavam legal isso. Porque eles falavam assim: ela vai morrer, porque ela está levando maldição para a casa dela. Mas Maria, todos os bebês que eram abandonados, ela levava para a casa dela. Um dia, ela resgatou um bebê de uma fera. Ele estava com ela na boca, com ele na boca. E ela ela não tinha medo. Ela era muito destemida. E ela pegou uma vara e lutou com aquela fera. E arrancou o bebê. Então Maria, ela não tinha medo, porque ela sabia que quem estava com ela era o verdadeiro Deus. Era o Senhor Jesus. Crianças, aos domingos, Maria saía para evangelizar nas aldeias próximas. Às vezes, tinha domingo que ela fazia 10, 12 cultos. É, isso mesmo. E as pessoas daquela região, elas já não estavam mais fazendo tanta crueldade. Maria percebeu que o Senhor Jesus já estava operando, já estava transformando o coração daquelas pessoas. E uma vez, ela recebeu um convite de um local mais para dentro da mata, de um cacique chamado Ocom. Ele queria que Maria fosse lá na aldeia dele, porque o nome dela estava sendo muito conhecido. As pessoas começaram a conhecer. Ela era conhecida como Má Branca, porque ela era uma mulher branca e o nome dela era Maria. Então, Má Branca estava sendo muito conhecida na região. E Ocom, dessa tribo, chamou Maria para ir lá. E ela foi. A viagem durou 10 horas. E ela chegou cansada. Mas ela foi muito recebida por aquele pessoal daquela tribo. Eles receberam ela com muita alegria. E Maria ali, ela ajudava as mulheres a costurar. Ela ensinava, na verdade, as mulheres a costurar, a cortar o tecido de maneira diferente, a fazer coisas diferentes. E até mesmo a lavar roupa, ela estava ensinando as mulheres. Porque eles lavavam roupas, batendo a roupa na pedra até rasgar. E ela falou: não,
você pode ir mais delicado. Enquanto ela fazia todo esse processo com as mulheres, ela evangelizava. Ela falava do amor de Jesus. Maria não perdia tempo. Todo esse processo que ela fazia enquanto ela estava na aldeia, ela estava falando de Jesus e do seu grande amor. Crianças, e por tudo que Maria estava fazendo ali naquele local, as pessoas começaram a gostar mais e mais dela. E por isso é muito importante que nós também tenhamos uma atitude positiva, que nós tenhamos uma atitude de amor diante da palavra do Senhor, para que a gente comece a transformar, a mudar o nosso coração. As pessoas naquele lugar já estavam sendo transformadas. A palavra de Deus nos ensina para que nós tenhamos esse tipo de atitude. Sabe, aquela pessoa que rouba, não rouba mais. Aquela pessoa que faz coisas erradas, não faz mais. Quem mente, não mente mais. É assim o poder da palavra de Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, existe transformação. Crianças, naquela noite, quando Maria foi dormir, caiu uma grande tempestade, muita chuva. Até o teto da choça dela caiu, da casa dela. E as crianças ficaram com muito medo. E ela abraçou, acolheu as crianças. E eles começaram a entoar hinos. E tudo ficou bem. Tudo ficou tranquilo. As crianças foram se acalmando. E adormeceram. E chegou o dia dela voltar para Pueblo Vejo, o lugar de onde ela tinha vindo. E no retorno, caiu uma grande chuva, choveu muito. E o barco dela entrou muita água. E ela ficou muitas horas até chegar em Pueblo Vejo. E ali, chegando, ela foi acometida por uma grande febre. Ela estava muito doente, muito doente. E os médicos e o cacique, as pessoas da região, acharam melhor que Maria retornasse para a Escócia. Eles amavam Maria, mas eles não queriam que nada de ruim acontecesse com ela. E aí Maria, naquele momento, retornou para a Escócia, para o lar onde estava a mãe e os irmãos dela. E aí, será que o que aconteceu com a Maria? Será que ela ficou bem? O que vocês acham? Mas isso nós só iremos saber na próxima lição, na lição da semana que vem. Eu espero todos vocês, que vocês estejam aqui, ligados no nosso canal, em mais um Conectados com Jesus. Tchau, beijos! Gente, vocês estão vendo que a nossa lição missionária está ocorrendo na África. Lá vocês sabiam que as crianças louvam ao Senhor de um modo bem diferente? Hoje a tia Esté vai nos ensinar como é que eles louvam a Deus. Vocês querem aprender? Vamos lá, tia Esté, nos mostre como é que as crianças louvam o Senhor na África. Olá, crianças. As crianças lá na África, elas louvam ao Senhor de uma forma diferente. Vamos aprender? É assim, ó. Akeko, Ofana, Nojesu. 3 vezes. Aí depois você vai pelo lado. Akeko, Ofana, Naye. Mas é bem rápido, tá? Assim, ó. Akeko, Ofana, Nojesu. Akeko, Ofana, Naye. Akeko, Ofana, Nojesu. Akeko, Ofana, Naye. Akeko,
que a palavra de Deus é eterna, que ela não pode ser destruída, que o inimigo, ele não tem poder na sua vida e que nada vai tirar a sua inocência, porque o Senhor cuida de você. Nós aprendemos também que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, como a Maria fez, grandes coisas o Senhor pode fazer por nós. Então, não perca a oportunidade hoje de entregar seu coração a Deus, porque Ele tem grandes coisas para você. Ele te chamou, Ele te escolheu, você não está aí por acaso, porque Ele te ama. Então, agora nós vamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós e esperamos você e seus amigos no próximo culto, tá bom? Não perca. Vamos orar? Aí na sua casa mesmo. Feche os olhinhos, né? Como a Nina nos ensinou. E nós vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por estar na tua presença. Continue falando ao nosso coração. Nos ajude a ser fiel a ti. E que tu possas ser o primeiro em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, muito obrigada que vocês estão de olho no nosso culto. Vocês estão ligadinhos com a gente todo sábado agora. Muito obrigada mesmo, tá? E nós queremos que vocês chamem seus pais, chamem seus primos, seus amigos para estarem conosco todo sábado às 17 horas no Conectados com Jesus, tá bom? Tchau e até a próxima!